tudo bem? Vocês realmente estão num canal muito bom porque está trazendo para a comunidade toda uma informação que às vezes não tem essa condição de se entender. Olha, no momento em que a gente vive as festas juninas, a gente tem que separar as coisas, o que é tradicional e o que, sendo tradicional, deve ser evitado por conta da saúde de grande parte da população. É verdade, sim, que a fumaça das fogueiras é terrível para quem tem doenças respiratórias. Só quem tem, quem sabe, sobretudo quem tem bronquite crônica, asma, nesse período quanto sofre. E não somente em relação às fogueiras, mas também aos fogos de artifício, muitas vezes explosivos que podem trazer danos a quem participa. Havia realmente um quadro de falta de senso para a maioria das pessoas que não observam a dor do outro. Os animais, por exemplo, os cachorros, que sofrem muito porque eles têm uma audição muito aguçada, gatos com bombas, então isso tudo realmente tem que ser cuidado. Entretanto, a gente tem que ter também todo um respeito às nossas tradições, porque senão o São João, o São Pedro, o Santo Antônio vai ficar muito chato se a gente não tiver a comida de milho, não tiver o forró, não tiver toda uma tradição que a gente sempre teve. Nós já não temos balão, né? Então tem músicas do São João que a gente não pode mais nem cantar, não é? Como tem tanta fogueira, tem tanto balão, tem tanta brincadeira no São João, então a gente tem que ter cuidado porque senão vai ficar um São João muito fora do que deve. Entretanto, a gente tem que procurar mesmo o meio, e o Ministério Público está correto nesse sentido, de procurar uma maneira de se não deixar de ter as festas juninas, mas sim com regras, com cuidados, para que as pessoas não venham a sofrer danos, a piorar sua saúde por conta de fumaças. A gente via realmente que havia um certo descontrole. Existiam ruas estreitas que cada pessoa fazia sua fogueira na frente de casa e quem tinha ali um problema de asma, por exemplo, que a asma é uma doença respiratória alérgica. Então a fumaça vai piorar sim a quantidade de gente nos hospitais, crianças cansadas, adultos que podiam até levar à morte. Só quem sabe é quem sofre. Então tem que ser respeitado assim todo esse cuidado para a saúde das pessoas, evitar a fumaça. Agora, tem que ter uma maneira de contornar tudo isso para que a gente não perca as nossas tradições. Mas está certo sim o Ministério Público no sentido de ter cuidado, de recomendar que não haja exposição de fumaça para as pessoas que têm doença. Agora, a maneira de fazer é que às vezes é o mais difícil, né? Como fazer para que as pessoas não se exponham num período que a gente sabe que é uma tradição tão forte que não vai ter como deixar de existirem algumas fogueiras, alguns fogos. Como isso deve ser feito é que a gente tem que ter cuidado. As crianças, sobretudo, que cuidados os pais devem ter para tentar evitar expor as crianças a essa fumaça? Crianças e adultos idosos são as duas categorias que mais sofrem com a questão da exposição às fumaças das fogueiras. As mães, os pais, que já sabidamente observam que seus filhos têm problemas respiratórios, não exponham essas crianças. É o primeiro sinal de cansaço que uma criança está respirando de maneira ofegante, levar imediatamente a um posto de saúde, a uma unidade de pronto atendimento, a um hospital, porque aquilo pode se agravar e se você ficar em casa esperando, pode ser que a criança ou adulto idoso ou uma pessoa que tem asma venha até a falecer por questão respiratória. Já imaginou uma pessoa chegar a morrer na sua casa porque você preferiu as tradições do que os cuidados com a saúde da sua família? Então, sim, realmente as fumaças das fogueiras trazem
consequências graves, podem trazer consequências graves a quem tem problemas de alergias. Então, evitar é o principal. Não é dizer assim, não, fica debaixo da cama, fica no sofá, fica. Olha, as fumaças realmente invadem, sobretudo naquele horário que sempre tinha o horário de acender fogueira, por volta das 18 horas, que era realmente um problema muito sério. Mais tarde, normalmente as fogueiras eram abrandadas e as pessoas até poderiam respirar melhor. Mas naquele horário, principalmente por volta das 18, 19 horas, é um horário muito crítico. E eu acredito que as pessoas de bom senso vão sim respeitar, comemorar, se alegrar, cantar, fazer comidas típicas, comemorar as quadrilhas de São João, enfim, viver o São João, porque é uma época muito bonita e não vai ter decreto que acabe uma tradição tão bonita, mas ao mesmo tempo respeitando o que as autoridades estão trazendo nesse momento, que é evitar bombas por conta também dos animais e das pessoas, e também o risco de saúde. Eu já vi crianças soltando bombas pesadas, bombas grandes. Isso era muito ruim. Então, ter cuidado com bombas, qualquer coisa que houver de risco de incêndio, chamar o corpo de bombeiros, enfim, tem que ter todos esses cuidados. E agora, as pessoas que são alérgicas têm que ter um cuidado redobrado, porque acredito que ainda vão existir fogueiras em alguns lugares. E sempre ter aquele remedinho em casa de alerta, a sua nebulização, o seu corticoide, deve ter ali guardado, sempre prescrito pelo médico, mas guardadinho em casa como uma arma, porque muitas vezes isso ocorre de madrugada, ocorre à noite, que não tem como socorrer uma pessoa para o hospital, não vai deixar morrer em casa. Então eu reforço, procure o seu médico antes, saiba qual a medicação que você pode ter em casa no caso de emergência, porque na questão respiratória, a medicação de urgência, de ser feita imediatamente, ela pode salvar uma vida.